Como a grande e saudosa Whitney Houston já cantava, eu acredito que as crianças são o nosso futuro. Ensine-as bem e deixe-as guiar o caminho. Bom, se o nosso futuro estiver nas mãos de Brooklyn Andrake, que teve um encontro em comum com o lixeiro do seu bairro, as coisas podem não se desenrolar como você pensa. E ela não é a única com uma história assim. Então prepara os lencinhos porque isso vai te emocionar. É hora de conhecer algumas crianças com histórias verdadeiramente surpreendentes. Gesto doce. Todo mundo conta com um pouco de ajuda dos amigos, mas muitas vezes eu me pergunto onde eu estaria na vida sem os meus melhores amigos. Nós somos um grupo improvável, mas que funciona. Só que por mais estranhos que eu ache os meus amigos, a gente não tem nada comparado a essa dupla improvável. Em 2016, a pequena Brooklyn Andrake, de 3 anos, residente em Bloomington, no estado do Illinois, fez uma amizade muito incomum com o lixeiro local, Delvar Dobson. Toda quinta-feira, sempre que Delvar passava pela casa de Brooklyn, ela ficava na janela acenando para ele, e Delvar sorria e buzinava para cumprimentá-la de volta. Essa troca continuou por meses, e segundo Brooklyn era o ponto alto da sua semana. Logo após seu 3º aniversário, que foi em uma quarta-feira, Brooklyn quis comemorar com o seu trabalhador do saneamento favorito. Então ela embrulhou um dos cupcakes do seu aniversário e no dia seguinte esperou Delvar passar por sua casa. E claro, Delvar estacionou o caminhão e desceu, e ficou surpreso, mas muito grato pelo presente adorável. Brooklyn ficou impressionada com o encontro e não conseguia falar. Então sua mãe explicou o quanto vê-lo passar toda semana significava para ela. Delvar ficou emocionado e agradeceu novamente antes de partir. Mais tarde naquele dia, a mãe de Brooklyn percebeu que ela estava incomumente quieta no banco de trás do carro. Preocupada com o bem-estar da filha, perguntou se estava tudo bem. A pequena Brooklyn virou o olhar para sua mãe, sorriu e simplesmente disse: "Mamãe, eu tô tão feliz." Conhecer Delvar tornou o aniversário de Brooklyn ainda mais especial. Mas quer saber o que torna essa história ainda mais encantadora? Acontece que todo o encontro trouxe muita alegria à semana de Delvar também. Da próxima vez que ele passou, ele parou de novo. Mas agora foi a vez de Brooklyn receber um presente. Para agradecer por compartilhar seus cupcakes de aniversário com ele, Delvar comprou alguns brinquedos do filme favorito dela, Frozen. Olha que legal. Mas não para por aí. Na semana seguinte, Brooklyn decidiu fazer algo legal para Delvar pela última vez. Ela fez para ele esse maravilhoso cartaz, dizendo obrigado Delvar. Ele adorou e depois o prendeu no seu caminhão. Assim, ele sempre tem algo para lembrar dela. Claro, não é o gesto mais grandioso que você já ouviu falar, mas mostra o quanto um pequeno sinal de apreço pode significar. Um pouco de gratidão de vez em quando é o que realmente importa. Se refazendo juntos. Vamos ser sinceros, não é fácil ser uma criança. Crescer é difícil, e eu tive sorte. A minha infância não foi nem de longe tão difícil quanto a de John Toole. Sua mãe e pai tiveram dificuldades para cuidar dele, então o pobre John foi forçado a viver sozinho nas perigosas ruas de Nairobi, no Quênia. Todos os dias ele se aproximava de carros parados e implorava por dinheiro, porque era isso ou passar fome, algo devastador. Mas um dia, a vida de John deu uma reviravolta totalmente inesperada. Começou como qualquer outro dia, com John ocupado à beira da estrada juntando alguns shillings quenianos para comprar comida, mas o próximo carro que ele abordou mudaria sua vida para sempre. Quando olhou para dentro, ele viu uma mulher no banco do passageiro conectada a várias máquinas complexas. Curioso, John perguntou para que eram. A mulher disse que se chamava Gladys Kamande e que tinha sofrido um colapso pulmonar. Isso significava que onde quer que ela fosse, precisava de um concentrador de oxigênio, cilindros e um gerador só para conseguir respirar. Caramba, como se isso não fosse ruim o suficiente, Gladys passou por 12 cirurgias para tentar resolver seus problemas, nenhuma das quais deu certo. Na verdade, um dos cirurgiões acidentalmente rompeu seu nervo óptico e a deixou cega. Cara, além disso, a família dela estava lutando para cobrir os milhares em contas médicas necessárias para ajudá-la. John começou a chorar. Claro, sua vida era difícil, mas pelo menos ele tinha saúde. Ele ficou tão comovido pela história de Gladys que deu a ela todo o dinheiro que havia ganhado naquele dia. Inacreditável. Por pura coincidência, a bondade de John foi vista por um transeunte, que postou sobre isso nas redes sociais. Então, tudo mudou. A história viralizou e centenas de estranhos da internet se ofereceram para ajudar a pagar as contas médicas de Gladys. Surpreendentemente, arrecadaram mais de $80 mil, mais do que o suficiente para conseguir a assistência médica que ela precisava. Agora ela não precisa mais de tanto equipamento pesado para respirar e até passou por uma cirurgia corretiva. Então, miraculosamente, pôde enxergar de novo. Uau! E isso não é tudo. Com
Com o dinheiro restante, Gladys decidiu retribuir a bondade de John e ajudá-lo a ser adotado e voltar para a escola. A bondade dele não só ajudou a ela, mas também o ajudou a encontrar uma nova família e uma vida melhor. Quão incrível é isso! Ah, e John e Gladys continuam bons amigos até hoje. Natal em Bakersfield. Tem momento mais mágico do que o Natal? As luzes, a comida, os presentes... Bom, em 2015, o Natal na casa dos Hovater, em Bakersfield, na Califórnia, parecia um pouco diferente do normal. Tudo começou quando o filho deles, Alex, de 6 anos, viu um homem sem teto dormindo embaixo de uma ponte. Alex ficou arrasado ao ver que algumas pessoas tinham que viver assim e quis ajudar, mas seus pais não tinham dinheiro para pagar o Natal e também para dar a Alex para ajudar os sem teto. Então, eles ofereceram a ele uma escolha. Ele poderia ganhar seus presentes ou deixá-los de lado para fazer algo legal pelo sem-teto. O que você acha que uma criança normal de 6 anos escolheria? Bom, Alex não é uma criança comum. Olha isso. Sim, esse garotinho abriu mão dos seus presentes de Natal para fazer algo bom para as pessoas que precisavam. E isso é incrível. Seus pais o acompanharam enquanto ele distribuía pacotes com comida, água e casacos, para manter aqueles menos afortunados aquecidos durante o inverno. Agora, a verdade seja dita, os Hovater não gastaram todo o dinheiro do Natal com sem-teto. Os pais de Alex disseram que cerca de 30% do orçamento deles foi pro projeto. Então não se preocupa que o nosso pequeno herói não acordou com a meia vazia. E nem deveria. É fácil ver alguém vivendo na rua como responsável pelo próprio declínio, mas não é isso que as crianças enxergam. Elas veem outro ser humano lutando e estendem a mão para ajudar. Esse é o verdadeiro espírito de Natal. Então, se você estiver se sentindo generoso, que tal dar um pouquinho de atenção para os botões de curtir e se inscrever? Isso me avisa que você está gostando do vídeo e em troca eu continuo fornecendo mais conteúdo incrível para você, beleza? Então, de volta ao nosso vídeo. A dupla dinâmica. Às vezes, quando eu fecho os olhos, eu sonho que tô fazendo o touchdown da vitória no Super Bowl. Milhões de pessoas aplaudindo e gritando meu nome. Fala sério! Fala sério! Mas em 2014, Noah e Lucas Aldrich, dois irmãos do estado de Idaho, de fato realizaram seu sonho esportivo, contra todas as probabilidades. Lucas nasceu com uma condição cerebral rara, chamada licencefalia, que impediu seu cérebro de se desenvolver completamente e o deixou incapaz de andar sem assistência. Isso é angustiante. Mas quando o bom irmão mais velho, Noah, ouviu dizer que a YMCA, conhecida no Brasil como ACM, estava organizando um mini triatlo para crianças, ele ficou determinado de que os dois cruzariam a linha de chegada. Mas peraí, o pobre Lucas não consegue correr, andar de bicicleta ou nadar. Como é que ele ia conseguir competir? Quando você tem um irmão incrível como Noah, tudo é possível. Primeiro, ele nadou exaustivos 198 metros, através de ondas violentas enquanto puxava Lucas atrás dele em um bote de borracha. Em seguida, ele voou em um passeio de bicicleta extenuante de 5 km, puxando Lucas em um carrinho legal e estiloso. Por fim, mesmo cansado e com as pernas tremendo como uma gelatina, Noah se esforçou e correu impressionantes 1,6 km, empurrando Lucas na frente dele em um carrinho personalizado até a linha de chegada, completando a corrida. Irado! Caramba, tô cansado só de falar, mas que conquista heróica desses dois irmãos. E adivinha só, eles continuam fazendo isso. 8 anos depois, a dupla dinâmica foi clicada mais uma vez, fazendo o que faz de melhor. Isso me deixou muito inspirado. Será que eu consigo fazer um triatlo também? Ah, quem eu quero enganar? Eu fico sem fôlego depois de abrir um pacote de batata frita. Pato sortudo. Eu sempre achei que ia crescer e virar veterinário, mas o trauma de um acidente estranho relacionado a topeiras ainda me deixa com pesadelos. Ainda bem que esse negócio de YouTube deu certo. Ainda assim, algumas pessoas simplesmente têm bons instintos quando se trata de animais. Confere aí. Essa é Mia Raby, uma garotinha de 6 anos, que enquanto passeava com a mãe resgatou vários patinhos que tinham caído em um bueiro. Mia foi alertada do problema por outra família, que avistou uma pata sentada com apenas um patinho ao lado. Patos geralmente têm vários filhotes, então ver apenas esses dois não era bom. Bom, Mia adora animais, então ela se aproximou com seus bracinhos finos e alcançou dentro do bueiro para gentilmente tirá-los um por um. Em seguida, ela os escoltou em segurança de volta para a mãe deles, que esperava pacientemente nas
nas proximidades. No total, 8 patinhos foram resgatados. Depois, todos puderam sair andando juntos como uma grande família feliz. Parabéns, Mia. Ela até tá pensando em se tornar uma veterinária quando crescer, e tem certeza de que ela vai ser ótima. Só, por favor, fica longe de topeiras. Sério, chega de topeiras. Topeiras nunca mais. Corrida pela bondade. O mundo pode ser um lugar cruel. Tem impostos, doenças, desastres naturais e mais impostos. Mas um menino de Fort Worth, no estado do Texas, está tentando mudar as nossas percepções com um ato gentil de cada vez. Este é o Ryan Jean, e com apenas 11 anos, foi escolhido como a criança do ano pela revista Time em 2021. Ele fundou o programa Corrida para a Bondade, que doa refeições, livros e brinquedos para crianças necessitadas. Tudo como parte de sua missão de tornar o mundo um lugar mais amável. E o sucesso do programa tem sido incrível. Em 2020, ele doou mais de 600 brinquedos para um hospital infantil no norte do Texas. Depois, em 2021, ele doou 100 mil refeições para os necessitados que estavam com fome. Mas mais impressionante de tudo, ele coletou mais de 500 mil de livros para crianças carentes. E deixa eu repetir, ele tinha 11 anos. Não apenas o Ryan Jean é a criança mais gentil e com o nome mais legal, e também o rapazinho mais estiloso que eu já vi, como também é sábio para muito além de seus anos. Ele diz: a bondade é uma escolha, e embora não possamos obrigar os outros a serem gentis, podemos ser gentis nós mesmos. Caramba, eu vou ficar pensando nisso. Aposto que você não estava pronto para essa. O Ryan está certo. Como o mundo pode ser um lugar tão cruel, muitas vezes a gente perde de vista de ser gentis uns com os outros. Então, por que você não vai até a seção de comentários e me conta a coisa mais gentil que você fez recentemente? Vamos colocar esse trem de boas vibrações para rodar. A vida te dá limões. Eu lembro de um verão em que eu queria ganhar um dinheiro extra, então montei uma banca de limonada. Pra falar a verdade, eu acabei tomando todo o meu estoque e não ganhei nada. Mas quando Tristan Jacobson, de 9 anos, que vive em Springfield, no estado do Massachusetts, montou sua barraca de limonada, ele estava esperando mais do que apenas um dinheiro extra. Tristan esperava arrecadar dinheiro para que sua mãe adotiva, Donnie Davis, pudesse adotá-lo permanentemente. O pai de Tristan é o ex-marido de Davis, que teve um caso que resultou em Tristan, mas ele foi pra prisão logo depois que Tristan nasceu, e sua mãe biológica teve dificuldades para cuidar dele sozinha. Então, Davis tomou a frente, mas as taxas do advogado de $5 mil eram muito altas para ela pagar. Não disposto a desistir, o pequeno Tristan decidiu tomar o futuro em suas próprias mãos e começou a vender limonada na rua por $1 o copo. Graças à ajuda de Davis e seu novo marido, que fizeram bolos e organizaram um bazar, a barraca arrecadou incríveis $7.100. Mas isso não foi tudo. Eles também criaram uma página de arrecadação de fundos para que pessoas de lugares mais distantes pudessem doar, e isso arrecadou mais $10 mil. Agora eles não só tinham dinheiro mais do que suficiente para pagar as taxas do advogado, como também qualquer valor restante reservado para pagar a educação de Tristan. Que família incrível! Eu espero que tudo dê certo para eles, e eu meio que quero que eles me adotem também. Eles parecem ser os melhores pais do mundo. Mitzvah para lembrar. Não há evento mais importante para uma criança na fé judaica do que o seu bar mitzvah. Afinal, é uma grande celebração de passagem para a idade adulta, onde começam a ser responsáveis por suas ações. Mas quando Michael Elenoff, da cidade de Pittsburgh, teve o seu bar mitzvah, ele decidiu celebrar de uma maneira um pouco diferente. Normalmente, a criança que está celebrando recebe presentes, mas enquanto Michael conversava com a sua tutora um dia, ela contou a ele uma trágica história sobre a sua filha, Myra, que havia sofrido um acidente com queimaduras graves nas pernas e no tórax. Michael ficou terrivelmente triste pela sua tutora e pela filha dela. Então, inspirado na palavra mitzvah, que significa boa ação em hebraico, ele decidiu abrir mão de receber presentes em seu dia especial. Em vez disso, o menino generoso pediu aos seus convidados que trouxessem brinquedos para doar a Myra e a unidade de queimados pediátrica do hospital local. No total, os esforços de Michael arrecadaram mais de 150 presentes para crianças que estavam sofrendo lesões debilitantes. Graças ao altruísmo de Michael, crianças em situações desesperadoras como Myra, tinham algo para fazer em vez de ficarem entediadas. Que carinha legal. E quanto à passagem para a idade adulta, eu diria que o Michael provou ser mais do que maduro para a idade dele, não acham? Gênio da água.
Uma das notícias mais tristes dos últimos anos foi o problema da água tóxica em Flint, no estado do Michigan, quando a cidade mudou a sua fonte de água municipal do Lago Huron para o rio Flint em 2014. Os canos de distribuição corroeram e liberaram chumbo tóxico e outros contaminantes na água potável. Isso devastou a comunidade e causou pânico generalizado em todos os Estados Unidos sobre a pureza da água potável. Quando Gitanjali Hall, de 11 anos, viu seus pais testando a água em sua casa em Lone Tree, no estado do Colorado, ela ficou chocada com a lentidão e a falta de confiabilidade dos métodos de teste. Então, essa pequena prodígio da ciência decidiu resolver o problema por conta própria. Depois de um período de pesquisa, ela descobriu algumas novas tecnologias que detectavam substâncias perigosas e decidiu ver se poderiam ser adaptadas para detectar chumbo. E ela descobriu que sim. Com um pouco de ajuda da sua escola, ela criou uma nova solução para testes de água, que era tanto barata quanto portátil. O dispositivo de Gitanjali é simples de usar, basta mergulhá-lo em qualquer água que você suspeite estar contaminada. Um cartucho na ponta contém nanotubos de carbono tratados quimicamente, que são sensíveis ao fluxo de elétrons. O tratamento químico faz com que o cartucho atraia qualquer chumbo que possa estar na água. Se houver chumbo, isso vai diminuir a velocidade dos elétrons. Desse modo, medindo a taxa de fluxo, você pode determinar rapidamente quanto chumbo há na água e, portanto, o quão segura ela é. Em seguida, os resultados são enviados facilmente para o seu smartphone. Simples assim. Essa invenção genial rendeu a Gitanjali o prêmio de melhor jovem cientista da América. Ela potencialmente salvou centenas de milhares de vidas e tem apenas 11 anos. E pensar que quando eu tinha 11 anos eu mal sabia distinguir entre a minha mão esquerda e a minha direita. Campeão dos guepardos. Qual era o seu animal favorito quando você era criança? O meu, eu gostava de peixinhos dourados. Eu e o meu parceiro, o Banguela, temos uma longa história juntos. Te amo pra sempre, Banguela. Mas pra Joris Hutchinson, de Seattle, no estado de Washington, o animal favorito dele é bem mais aterrorizante que o meu. Ele adora guepardos. Então, quando tinha apenas 6 anos, Joris descobriu que os guepardos estavam em perigo de extinção e queria fazer tudo o que pudesse para evitar que isso acontecesse. Com a ajuda de sua mãe, Karen, ele começou a organizar vários eventos para arrecadar fundos vendendo limonada, flores e camisetas, e organizou festas de patinação e bazares para doar o máximo possível ao Santuário de Vida Selvagem Nankusei, que fica na Namíbia. Já se passaram mais de 9 anos e Joris ainda está arrecadando fundos para a organização. Na verdade, ele já levantou mais de $30 mil para equipar guepardos com rastreadores GPS e colaborar com fazendeiros locais para protegê-los. Ele até faz trabalho voluntário lá durante os verões, limpando as áreas dos guepardos e preparando a comida deles. Esse garoto é muito corajoso. Se fosse eu, ia estar mais preocupado com a chance de eu virar comida. Tipo, olha só pra mim, eu sou uma delícia. Deslizando no skate. Na vida, poucas coisas são objetivamente verdadeiras. Todo mundo tem crenças e opiniões. Embora isso possa ser complicado, também é o que nos torna únicos e diferentes. Mas uma coisa todo mundo concorda: acertar um kickflip 360 desses aí é irado, meu irmão. Mas quando Peyton Thomas, de 6 anos, quis começar a andar de skate, ela ficou um pouco sobrecarregada com toda a experiência. Para começar, ela só tinha visto meninos andando de skate, então não se sentia como se pertencesse às rampas. Depois de uma conversa de incentivo com a sua mãe Jeanine, Peyton criou coragem para ir, mas quando chegou ao parque, ela se sentiu intimidada pelos meninos mais velhos que estavam lá fumando e falando palavrões. Para surpresa de Peyton, depois de alguns minutos vendo-a nervosa, um dos meninos se aproximou e se ofereceu para ajudar. Ele mostrou a Peyton onde colocar os pés e deu outras dicas úteis, que tornaram a sua primeira vez uma alegria completa. Logo, ela estava dando voltas pelas rampas como se fosse algo natural, e mesmo que os amigos do menino estivessem rindo dele por dar a Peyton sua primeira lição, isso não o impediu. A mãe de Peyton ficou impressionada com a cena, e a própria menina deixou o parque com orgulho e um novo senso de pertencimento. Tem algumas lições aqui. A primeira: seja como a Peyton. Se você quiser fazer algo, tenha coragem e nunca desista. A segunda: seja como o garoto que ajudou. Incentive as paixões das pessoas. E a terceira: andar de skate é maneiro, mas andar de skate aos 6 anos é ainda mais legal. Arrecadação de fundos à distância. Quando eu era jovem, eu ficava sentado assistindo desenhos animados o dia todo. Eu não curtia todos aqueles programas chatos de adultos com notícias. Bah. Mas quando Cameron Smalls, de 8 anos, que vive em Charleston, na Carolina do Sul, pegou um pedacinho das notícias que seus pais estavam assistindo, e isso motivou ele a fazer algo incrível. Cameron viu a família Comeau, a centenas de quilômetros de distância, na Louisiana, que havia perdido tudo para uma enchente devastadora que destruiu a casa deles. Toda a família estava arrasada, mas Ethan Comeau,
o filho da família, estava especialmente abalado. O menino foi fotografado chorando em seu quarto destruído, tendo perdido todos os seus brinquedos e roupas, além da sua televisão. Cameron pensou em como ficaria angustiado se isso acontecesse com ele. Então, incrivelmente, ele começou a tentar arrecadar dinheiro para os Comeau, uma família que ele nunca tinha conhecido antes e só tinha visto nas notícias. Ele decidiu que $2.000 cobririam uma boa parte das perdas deles e começou a arrecadar dinheiro em sua igreja, quando alguns policiais notaram o esforço e decidiram ajudar. Outros membros da comunidade seguiram o exemplo e em pouco tempo as doações estavam chegando de todo o condado. Cameron rapidamente ultrapassou sua meta de $2.000, chegando a incríveis $4.000. Muito bem, mas não foi só isso. Ele recebeu doações de brinquedos, TVs e roupas, e com a ajuda das autoridades locais, carregou um SUV para dirigir e entregar os produtos à família Comeau. Tudo por um completo estranho, por quem ele se sentiu mal. Compreensivelmente, os Comeau ficaram impressionados com o incrível ato de generosidade. Um garoto tão pequeno, mas com um coração tão grande. Clube dos Animais Felizes. Em 2014, a cidade de Davao, nas Filipinas, estava tendo um enorme problema. Eles estavam sendo invadidos por cães de rua e lutando para fazer algo a respeito. Tava tão ruim que a unidade de controle animal estava capturando até 50 cães por dia. Mas se um dono não fosse buscá-los após 3 dias, eles teriam que sacrificá-los. E isso é muito triste. Quando o morador Ken Amante, de 8 anos, voltava para casa da escola, ele costumava ver todos os cães famintos na rua. O pai de Ken começou a perceber que seu filho estava chegando em casa cada vez mais tarde e seu dinheiro do bolso continuava misteriosamente sumindo. Então, um dia, o pai preocupado seguiu para ver o que estava acontecendo, e o que ele viu o chocou completamente. Ele viu seu filho entrar em uma mercearia e sair com uma sacola cheia de coisas. Em seguida, enquanto Ken caminhava pela cidade, ele de repente parou no meio da rua e tirou a sacola do ombro. Dela, tirou uma lata de ração para cachorro e alguns pratos de papel. De repente, cães de rua vieram correndo em direção à comida. Ken estava gastando todo o seu dinheiro cuidando de cães de rua. A notícia se espalhou sobre as ações altruístas do menino, e ele ficou famoso nas redes sociais. Depois disso, recebendo mais de $33.000 em doações que começaram a chegar para ajudá-lo. Ken usou o dinheiro para comprar um terreno e abrir um abrigo para animais, que ele chamou de Clube dos Animais Felizes. 9 anos depois, ele conseguiu salvar e encontrar novos lares para centenas de gatos e cães de rua. Quando todos os outros tinham perdido a esperança nesses animais, o pequeno Ken entrou em cena e o salvou. Se isso não te deixar inspirado, então eu não sei o que mais vai. Encarando o desafio. Eu acho que eu sou um cara corajoso, mas aí eu lembro que eu sou um medroso até pra mostrar o meu rosto pra vocês. Só que nem todo mundo é tão medroso que nem eu. Em 2009, quando as enchentes devastaram a província de Bac Lieu, no Vietnã, uma garota corajosa pulou nas águas turbulentas com uma tigela pra salvar um filhote de cachorro que estava preso. Incrível, né? E lá em Noakhali, em Bangladesh, um garoto local chamado Belal fez algo ainda mais incrível. A temporada de chuvas causou inundações semelhantes por lá, e ele percebeu que um filhote de cervo havia caído no rio em rápido movimento. Assim como a garota do Vietnã, ele não podia simplesmente ficar parado, sem fazer nada. Então Belal mergulhou no rio agitado, nadou até o filhote e o tirou do perigo. Mas ao fazer isso, a sua cabeça afundou na água e ele teve dificuldade para emergir de novo. Um grupo de moradores se reuniu para assistir ao evento tenso, mas após o que parecia uma eternidade de tirar o fôlego, o garoto finalmente voltou da correnteza, segurando triunfantemente o cervo acima da cabeça. Enquanto ele voltava em segurança, os moradores aplaudiram e aclamaram a exibição heróica, e o filhote foi seguramente reunido com a família dele. Tudo graças aos esforços do valente Belal. Esse carinha mergulhou fundo no heroísmo. Doação de cabelo. Qual é a melhor coisa que você já fez por caridade? Talvez seja algo incrível, ou talvez você ainda não tenha feito nada, e tá tudo bem. Eu aposto que as ações do pequeno Christian McPhillamy, de 6 anos, vão te inspirar. Depois de assistir a um comercial do St. Jude's Children's Research Hospital, que fica no estado do Tennessee, ele ficou comovido ao ver quantos jovens sofriam com doenças graves. Em resposta, ele começou a deixar o cabelo crescer. Mas pra quê? Porque ele queria doá-lo para fazer perucas para crianças com câncer, para ajudá-las a se sentirem mais normais. E isso é muito gentil. Mas à medida que o seu cabelo crescia, ele era zombado e intimidado impiedosamente na escola. E muitas pessoas até o confundiam com uma menina. Mas ele nunca mudou de ideia, porque sabia que o que estava fazendo era o certo. Na verdade, Christian continuou deixando o cabelo crescer por impressionantes 2 anos e meio. Então, quando finalmente o cortou, conseguiu doar 4 mechas longas de 25 centímetros cada.
cada. Isso significa que 4 crianças que perderam cabelo devido ao tratamento de sua doença não precisam se sentir diferentes. Por mais feliz que o jovem Christian pareça segurando suas doações, aposto que quem recebeu uma linda cabeleira loira ficou ainda mais feliz. Ótimo trabalho, Christian. O garoto tímido. Não existe amor mais puro nesse mundo do que o amor das pessoas pelos cachorros. E na Sociedade Humanitária do Missouri, que fica no estado do Missouri, eles utilizam uma técnica um tanto incomum para reabilitar e familiarizar cachorros tímidos com a interação humana. Eles têm um programa de leitura onde crianças de 6 a 15 anos leem histórias para eles. Sério, dá uma olhada nisso aqui. Essa minha alergia não passa, cara. As crianças que desejam participar precisam concluir um programa de treinamento de 10 horas antes de poderem interagir com os animais. O legal é que muitos desses cachorros vêm de experiências difíceis que os fizeram temer pessoas. Dessa forma, nenhuma interação física é imposta ao pobre filhote, mas se eles responderem bem à criança, recebem um pequeno agrado. Também oferece às crianças um espaço para praticar suas habilidades de leitura sem a pressão de um adulto as corrigindo o tempo todo. Todo mundo sai feliz. Só não sei se é um trabalho que eu ia conseguir fazer. Eu ia acabar querendo adotar todos eles e ficar cheio de cachorrinhos na minha casa. Chegamos ao final do vídeo. Qual dessas crianças inspiradoras você mais gostou? Por que não me conta nos comentários? E compartilha qualquer boa ação que você já tenha feito ou que tenham feito pra você. Mal posso esperar pra ler as histórias de vocês. Te vejo na próxima e obrigado por assistir.